Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto e se você está assistindo este vídeo no dia do seu lançamento, então hoje, 13 de dezembro de 2020, dia da Bíblia. Nesse segundo domingo de dezembro é comemorado então o dia da Bíblia e no último vídeo nós fizemos uma primeira parte aqui dessa comemoração, colocando ali algumas curiosidades sobre o dia da Bíblia e também sobre a Bíblia. Se você não viu ainda, vou deixar aqui o card para que você possa acessar e ver este vídeo. Também recomendo e incentivo que você coloque nos comentários daquele vídeo alguma curiosidade que você conhece a respeito da Bíblia. Mas nesse vídeo, segundo vídeo então desta série, hoje sendo o dia da Bíblia, nós iremos fazer um devocional para motivar cada um de vocês, a mim também, uma mensagem que me abençoou, e vamos então tratar aqui a partir da carta de Pedro, um texto importante, especial, e aprender ali quais são as atitudes que nós devemos desenvolver para ter um desejo pela palavra de Deus. Então, o texto que nós iremos trabalhar hoje se encontra ali na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de 1 a 3, um texto bem conhecido, onde Pedro fala: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado a crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então aqui a nossa questão é: quais atitudes eu devo desenvolver para ter um desejo pela palavra de Deus? Eu queria aqui compartilhar então 4 atitudes baseado neste texto de 1 Pedro. E a primeira atitude então é, se você quer desenvolver esse desejo pela palavra de Deus, baseado aqui no versículo 1, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Então a primeira atitude é abandonar o pecado. Este é um desafio constante para cada um de nós, o abandono do pecado. Você sabe que quando houve ali a conversão, você foi salvo da condenação do pecado, e lá na glorificação, cada um de nós seremos então salvos da presença do pecado. Mas entre estes dois momentos, e que equivale a toda a nossa vida aqui, neste mundo, nesta terra, nesta vida, nos cabe então estar nos despojando do pecado. Certamente o pecado já não tem poder sobre a vida daquele que nasceu de novo, daquele que tem um Espírito Santo, mas nós devemos então fazer a nossa parte e abandonar o pecado. E aqui Pedro simplesmente coloca aqui alguns poucos exemplos. Ele fala de maldade e dolo, de hipocrisias e de inveja e de toda maledicência, certamente uma lista extremamente curta para a gama de formas de pecados que nós desenvolvemos na nossa vida, por meio de ações, por meio de pensamentos, pela omissão também, pela maneira como falamos. Mas se nós queremos desenvolver um desejo pela palavra de Deus, nos cabe aqui nos despojar de todo o pecado. Este é o desafio que a palavra coloca para mim e para você, e esta então é a primeira atitude que eu e você devemos desenvolver se nós queremos ter um desejo pela palavra de Deus. E vale lembrar também que muitas vezes a presença contínua, crônica do pecado na nossa vida é a razão para não termos o desejo pela palavra de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus e da sua palavra. Por isso, a primeira atitude aqui a desenvolvermos
para termos desejo pela palavra de Deus, é abandonar o pecado. Segunda atitude, então, para desenvolver o desejo pela palavra de Deus, é reconhecer que precisamos dela, da palavra. Acompanhe aqui no verso 2, onde Pedro vai dizer: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. É muito interessante este verbo que Pedro usa aqui, não é? Desejai. E note aqui que está no imperativo e, portanto, é uma ordem, é um mandamento que nós devemos desejar, sim, a palavra de Deus. Note que não é, então, ler a palavra simplesmente para cumprir uma atividade religiosa ou para arriscar ali no cronograma de leitura, da leitura anual da Bíblia, mas é um desejo que é genuíno e é ardente, desejai ardentemente. E muito interessante também esta comparação que Pedro vai fazer aqui, não é? Como crianças recém-nascidas. Você sabe que uma criança recém-nascida, ela necessita do leite materno ou de um leite qualquer para a sua sobrevivência. Sem este leite, a criança recém-nascida não sobrevive. Da mesma forma, alguém que se converte e que, portanto, é uma criança espiritual, ela precisa da palavra para a sua sobrevivência. Mas não só aquele que se converte, não só naquele momento, naquele período de conversão, mas durante toda a nossa vida cristã, nós temos a necessidade, e não é uma opção, é uma necessidade, é uma condição de sobrevivência espiritual sadia, a leitura da palavra de Deus. Por isso Pedro acerta muito aqui quando diz desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Este leite aqui é a palavra de Deus. E Pedro aqui está apontando para o aspecto crucial da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é crucial para que nós possamos confirmar a nossa salvação. A palavra de Deus é crucial para que nós conheçamos o Deus Trino e o seu papel não somente na nossa salvação, mas em toda a nossa história. A palavra de Deus é crucial para que nós nos despojemos do velho homem. A palavra de Deus é crucial para que nós nos revistamos do novo homem conforme Cristo. A palavra de Deus é crucial para que nós vivamos em novidade de vida. Sem a palavra de Deus, não haverá nada disso. E note, Pedro não está dizendo aqui, leia a palavra, porque Paulo já fala isso em 1 Timóteo 4,13. Pedro não está dizendo aqui, estude a palavra, porque Paulo já falou isso em 2 Timóteo 2,15. Pedro também não diz aqui, medite na palavra. Isso Deus fala a Josué, em Josué 1,8. Pedro também não fala, ensine a palavra. Paulo é quem diz isso em 1 Timóteo 4,11. Pedro também não fala, prega a palavra. Paulo já falou isso em 2 Timóteo 4,2. E Pedro nem mesmo fala, guarda a palavra. Isso você encontra no Salmo 119,11. É claro que tudo isto é importante. Ler, estudar, meditar, ensinar, pregar, guardar a palavra, tudo isso é crucial na nossa vida. Mas o primeiro passo que devemos dar é desejar a palavra de Deus. Sem isso, nada mais acontece. E então nós passamos à terceira atitude que devemos desenvolver para desejar a palavra de Deus. E esta terceira atitude é buscar crescimento espiritual. Veja aí na parte B do verso 2 que ele vai dizer: para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O crescimento para a vida cristã é um imperativo. A pessoa que se converte e se torna ali um novo filho de Deus,
e que tem essa experiência do novo nascimento e que tem então essa comparação de ser uma criança recém-nascida, ela precisará crescer na fé. Esta não é uma opção também para o crente. Nós precisamos da palavra de Deus e nós precisamos desejar obter esse crescimento espiritual e precisamos crescer para ter um conhecimento cada vez mais completo e profundo na questão doutrinária. A doutrina ela é fundamental para que nós possamos fortalecer a nossa fé, para que nós possamos nos defender das ideias que ouvimos do mundo secular, do mundo sem Deus, e é importante para que nós também possamos pregar esta palavra com mais fluidez, com mais segurança, com mais base na palavra. E para tudo isso é preciso um crescimento espiritual que é dado pela palavra de Deus. O crescimento também é importante para que nós possamos conhecer a Deus como de fato Ele é e adorar esse Deus não conforme o Deus que nós criamos na nossa imagem. Como alguém já falou, nós criamos muitas vezes Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. E muitas vezes é um Deus totalmente diferente daquele retratado e ensinado pelas Escrituras. Então eu preciso obter esse crescimento espiritual pela palavra para conhecer o Deus da palavra. E então nós iremos para a quarta e última atitude que devemos desenvolver para ter um desejo pela palavra de Deus, que se encontra ali no verso 3, quando ele diz: se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. E essa atitude é considerar as bênçãos de Cristo. A primeira grande bênção que temos em Cristo é exatamente o novo nascimento. É exatamente a regeneração, a nossa conversão, o novo nascimento. E é muito interessante que Pedro aqui, ele vai expressar aqui este pensamento, esta frase, como uma condicional. Veja aqui, se é que. E é interessante que muitas vezes, e aqui uma palavra de advertência para cada um de nós, quando nós não temos nunca o desejo pela palavra de Deus, quando a leitura da palavra não nos atrai, quando o desejo pelo crescimento espiritual não nos atrai, não gera em nós fome e sede, é preciso que nós nos questionemos a respeito da nossa conversão. E a pergunta será que eu me converti mesmo? Será que eu já sei que o Senhor é bondoso? Precisamos nos questionar se já nos convertemos de verdade. Precisamos nos questionar se já tivemos a experiência do novo nascimento. Precisamos nos questionar se de fato nós já somos nova criatura, conforme fala ali em 2 Coríntios 5,17. Então, se você não tem esse desejo pela palavra de Deus, é preciso que você ore, é preciso que você peça a Deus que de fato confirme no teu coração a tua conversão, o teu novo nascimento, e que coloque no teu coração esse desejo pela palavra de Deus. Eu quero terminar então com um testemunho. Eu me lembro, há alguns anos atrás, quando eu trabalhava numa empresa e que tinha que viajar todo mês para o Rio de Janeiro. Eu me lembro que, em certa ocasião, quando estava assim num ritmo muito intenso da leitura da palavra, com muita sede ali, aí naquele dia eu fui fazer aquela viagem, nós íamos de van, então eu peguei o meu Novo Testamento para ler durante a viagem, que durava ali cerca de 6 horas, e quando eu entrei na van, esperei o dia clarear, e quando o dia clareou, eu peguei o meu Novo Testamento, abri e me frustrei porque, na verdade, eu não consegui ler, dado o tamanho minúsculo da letra daquele Novo Testamento pequeno,
e também pelo balanço do veículo, certamente ficou difícil de fazer aquela leitura. Então ali eu fechei o meu livrinho, guardei e esperei ansiosamente chegar no destino, chegar no Rio, para ir para o hotel onde eu me hospedava e ali poder fazer a minha leitura. Lá chegando, tomei o meu banho, jantei com muita rapidez e ali, de fato, naquele momento eu pude então ter o prazer de continuar a minha leitura na Palavra de Deus. Então é assim em muitas fases que temos, e é verdade também que já passei muitas fases com a perda total do apetite pela leitura da Palavra. Então quero dizer para você que isto é uma condição que acontece muitas vezes na nossa vida, mas que nós devemos lembrar de uma lei que eu considero, que quanto menos você lê a palavra, menos vontade você terá de ler a palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais desejo você terá de ler a palavra de Deus. Então que você possa ter cada vez mais um desejo ardente, como criança recém-nascida, pelo genuíno leite espiritual. Por quê? Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, bom dia da Bíblia, que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.